O Trilhas da Democracia de hoje está sendo gravado no dia 22 de novembro, ou seja, antes da divulgação pelo governo federal do anúncio do corte de gastos, e recebe o professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Centro Internacional Celso Furtado, Carlos Pincusfeld, para discutir a irresponsabilidade do debate sobre a responsabilidade fiscal. Carlos, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Prazer, Marcos, muito obrigado pelo convite, tá aqui, é uma satisfação para mim. Como sempre, a fim de movimentar o debate com as suas provocações, o advogado Normando Rodrigues, assessor jurídico do Movimento Sindical Cotista. Tudo bem, Normando? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. Muito obrigado, Marco. Mais uma vez é um prazer estar aqui e um prazer redobrado em rever dois amigos, né, você e o professor Carlos. Normando, por favor, então você tem a palavra para fazer a primeira pergunta ao professor Pincusfeld. Bom, vou inverter um pouco o que eu estava pensando, mas vou pedir ao professor Carlos um pouquinho de paciência para desdobrar a minha provocação. Estamos nos debatendo agora com o corte de gastos, com a perspectiva do corte de gastos, e como o Marco anunciou, muito provavelmente esse programa vai ao ar já com um pacote divulgado, a não ser que haja um novo adiamento, como já aconteceram 2 ou 3 vezes, mas tudo indica que ele será divulgado na terça-feira anterior à exibição desse programa, né, depois de muito debate. E tudo indica também que é um pacote que será direcionado ao Congresso Nacional, provavelmente incluindo um projeto de lei e talvez uma emenda constitucional, mais uma da interminável série de emendas deformadoras da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela estabelece, como princípios da República, o combate à pobreza e às desigualdades sociais e regionais. E esse princípio, que está lá no artigo 3º, ele vai ser repetido quando a Constituição trata da ordem econômica e social e da ordem tributária. No entanto, por tudo o que vem sendo divulgado sobre pacotes de gastos, a impressão que temos é de que o pacote virá no sentido exatamente oposto. Um pacote para atender a meia dúzia de famílias bilionárias que se esconde através de um tapume chamado mercado, né? E também, tudo indica, será um retrocesso do ponto de vista da distribuição de recursos públicos. Eu gostaria que o professor Carlos comentasse isso e que também, né, ou antes ou depois, é seu critério, nos falasse um pouco sobre essa iniciativa que me parece muito bonita e muito importante, que é a do Centro Internacional Celso Furtado, que o professor Carlos preside. Bom, bom dia, Normando. É um prazer estar aqui conversando com você também, nosso amigo. Bom, então eu vou começar só do fim para o começo do centro. A gente está lá no Centro Celso Furtado, a gente já tem mais de 20 anos, né? Estamos comemorando esse ano que vem, e a gente vem desenvolvendo no período recente. As pessoas podem entrar no nosso site lá, centrocelsofurtado.org.br. Eu sempre erro, eu sou meio ruim para isso, mas se eu confirmar. Exatamente, centrocelsofurtado, tudo junto.org.br. E a gente tem feito muitas publicações, muitas coisas eu acho bem legais, texto para discussão. Nós temos um boletim de conjuntura que agora a gente está fazendo junto com o Concefaz, o Conselho Fazendário, que a gente vai publicar também, pelo menos 2 por ano, talvez 3.
A gente está com acordos muito legais sobre a transição energética de uma forma socialmente justa, a gente está encaixando a nossa conversa aqui, porque eu acho que não existe transição energética onde você coloque o peso da transição nos mais pobres. É o que está acontecendo no mundo. Uma das facetas dessa virada de direita no mundo é querer fazer a transição energética sem colocar o guiso no gato, e o guiso no gato você sabe muito bem no mundo aí, você botar nas classes mais abastadas, você não pode querer botar nas classes menos favorecidas o peso dessa transição. Então tem muita coisa acontecendo, vai acontecer mais coisa aqui, até com o Normando a gente tem uns projetos, então a gente está bem entusiasmado para 2025, e as pessoas que estão assistindo a gente podem ir no nosso site, a gente vai reformar o site também para ficar melhor, então acompanhe o nosso trabalho lá, porque eu acho que vai ter muita coisa boa nesse sentido de, exatamente agora pegando o gancho, tentar fazer uma discussão, a expressão da moda, que eu acho meio... porque é a tradução do inglês fora da caixa, né? Out of the box, mas que não é da caixa, é da jaula, né? É da jaula dos interesses, lamentavelmente... Porque não é só... É engraçado isso, porque não é só o interesse da classe dominante ou das pessoas que têm mais recursos, é desinteresse de um atraso secular do Brasil. Nós estamos num momento um pouco mais complicado, né? Eu acho que a gente pode tocar nisso, que acho que é uma coisa importante também. Nem na direita do mundo a gente está. Assim, eu estou para escrever agora um artigo, 11, para quem a gente tem um acordo com o BNDES, nós vamos fazer um curso de desenvolvimento, provavelmente a apostila desse curso vai ter na ANPEC, que é a Associação Nacional das Pós-Graduações, vai ser em Natal agora, no dia 11, 12, 13 de dezembro. E, bom, mas entre outras coisas, nessa apresentação que eu estou escrevendo, um dos textos hoje em dia importante para falar sobre desenvolvimento é do presidente do Banco Central da Europa, do Banco Central Europeu, ele falando aumento da produtividade, política industrial, enquanto nós falamos juros. Então, esse mandato, essa percepção que tem que haver uma mudança de atuação do Estado, ela já vem sendo tomada por insuspeitos representantes da classe dominante do mundo, tá certo? O próprio Trump, com todo respeito, por mais das maluquices dele, o negócio dele é Make America Great Again, usando protecionismo desbragadamente, aliás, como o Biden. Então, óbvio que as políticas sociais dele principalmente vão ser regressivas. Certamente, o aumento da carga tributária dele vai ser diminuído dos pobres, dos ricos, vai repetir o que ele já fez antes, mas com intervenção do ponto de vista que a gente chama de política industrial ou política desenvolvimentista. No Brasil, nem isso é permitido entrar no debate. Tá? No Brasil, realmente, o debate coitado Tom Jobim, não merece mais o samba de uma nota só. É só corte de gasto. Então, tem os dois vetores do Brasil aumento de juros, corte de gasto, aumento de juros, corte de gasto. E aqui eu queria fazer um preâmbulo, Normando, se você me permite, segundo preâmbulo, que esse primeiro já foi, que é o seguinte, eu tenho muito orgulho de ser economista, não acho, as pessoas falam mal de economia, eu acho bonita a ciência econômica, eu acho que tem grandes autores, eu sou muito feliz dando aula de economia, meus alunos talvez sejam menos felizes que eu, mas eu sou feliz dando essa aula, tal, se algum estiver assistindo, vocês têm razão, mas objetivamente falando, o economista como ser público, como na sua atuação pública, ele tem uma coisa que eu acho muito errada. O economista, ele vem para a sociedade, obviamente, não todos, tá? Mas os economistas que são ouvidos pela mídia e pela mídia e que são repercutidos, né, pela mídia. Ele vem para a sociedade com uma série de verdades e é meio como o pai que fala para o filho, que é meio criança, não sabe? Estou te dando esse remédio horrível, estou dando uma injeção, vai ser melhor para você. Então, é mais ou menos assim. Você não entende muito bem, mas vai ser melhor para você, fica tranquilo que tudo vai melhorar. Eu acho que tem um problema que, primeiro, que essa ideia que a economia é uma espécie de arte da dor, ou da tortura, do sofrimento, que não é verdade. A economia nasceu para gerar, digamos,
crescimento para gerar desenvolvimento. O livro do Adam Smith não é a pobreza das nações, é a riqueza das nações. Tá certo? Os economistas clássicos queriam gerar aumento da riqueza, aumento da capacidade de demanda, e aliás achavam, né? Eles eram, nem todos. O Ricardo era mais ou menos, o Adam Smith era relativamente otimista, o Marx também, ao seu modo. Você pode chamar que era otimista. Então, não é a ciência da escassez, como acabou virando depois, é a ciência do aumento, da abundância, tá? Para começar isso. Então, essa coisa que, desculpe falar em inglês, tem a expressão no pain, no gain, se não tiver dor, só meio blá, blá, blá. Primeira coisa que parece que é permanente, olha, vocês estão gastando demais, os pobres estão se dando bem demais. Isso aí é um negócio meio maluco. E tem duas, e os economistas vendem essa verdade como se fosse quase uma coisa algébrica, como se fosse uma conta de padeiro, eu faço a soma, não dá, e tem que cortar. Isso não é verdade, tem dois, eu acho que tem dois problemas. Tem um que é o problema que eu estou falando que é teórico, tá? E esse é mais complicado, porque realmente são fundamentos teóricos. E o segundo que é algébrico. Eles mentem muito a álgebra. Isso a conta de padeiro é feita por um padeiro meio analfabeto. Nesse caso, é ruim de conta, pelo menos. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando isso porque o atual milésimo drama fiscal que a gente está supostamente vivendo, ele decorre de situações muito peculiares, muito particulares, desse período recente. Tá? Já acabou, mas não muito, mas o fatídico teto de gastos. Tá? Mas o teto de gastos, se vocês repararem bem, vamos fazer um pouquinho de história para trás, ele já começa mal no início do governo Dilma, quando o governo Dilma resolve fazer um corte de gastos, um bando de política contracionista, e isso é péssimo. Isso é não sei que seja uma das causas, mas é um dos fatores que colaborou para o próprio enfraquecimento do governo Dilma, um aumento exponencial do desemprego, uma recessão brutal, que eu chamo o experimento Levy, foi uma desgraça. Tá? Então, e aí a coisa afunda, e esse que é o ponto, depois a gente vai tratar, Marcos Melhor, essa relação que as pessoas falam, eu corto o gasto e aí tudo melhora, a dívida diminui. Não, você corta o gasto e a dívida aumenta. O movimento é inverso, a gente pode depois abordar com você na continuação desse. Então você corta o gasto, a dívida aumenta, aí eu tenho que cortar mais, aí a dívida aumenta mais. E aí você inventou uma coisa idiota, que é o tal do teto de gastos, que não podia aumentar o gasto em termos de reais. Tá? Isso ainda no governo Temer. Isso é mantido mais ou menos pelo Bolsonaro, é quebrado por causa da pandemia, né, em 20, e depois por causa da eleição ano passado. Tudo bem. Aliás, eu sempre falo, graças ao São Paulo Guedes, que quebrou isso depois, já tarde demais. Sei lá, foi tão apertada a eleição, que se ele não fosse tão fiel aos seus princípios, pelo menos no primeiro semestre, talvez o resultado tivesse sido até pior, né? Ou dramático na eleição. Então, o que ocorre ano passado, no primeiro ano do governo Lula, é que se você olhar os gastos em várias áreas, como sociais, que a gente pode chamar educação, saúde, meio ambiente, obviamente, e outras, que tinha havido uma queda brutal dos gastos em termos históricos, e especialmente no investimento público, em todas as áreas, Para te dar um efeito, para te dar uma ideia, este ano, o investimento público, tá, frente a um pico de 2013, é 60% do valor em educação. Tá? Ou seja, a gente perdeu 40%, e já com a melhoria dos governos Lula. Era pior ainda no final. Ou seja, você teve uma dilapidação da política pública, do Estado. E quando você consegue a PEC da transição, antes do Lula tomar posse, tá, era para tentar relançar o Estado brasileiro no nível de sobrevivência. Tá? Não estou dizendo que seja, agora vai. Não é nada disso. Então, você teve, ano passado, uma elevação do gasto, importante, 12%, foi mais ou menos em termos reais, e, curiosamente, você teve uma diminuição da receita tributária. Não era para ter ocorrido isso. Por que eu estou falando não era para ter ocorrido isso? Porque quando a economia no passado cresceu cerca de 3%, normalmente a arrecadação tributária ela deveria ter crescido também esses 3%, assim, muito simploriamente falando, tá? Mas não, ela caiu por razões sobre preço de commodity, aqui é um troço mais complicado, mas caiu. O que você teve? Então, você teve uma elevação razoável do gasto público,
tá? Por causa disso, para manter o Estado de pé, para não destruir o Estado por causa de anos de uma política idiota e irresponsável, que é o do teto de gasto, e já começou com a Dilma, para ser sincero, em 2015. Então, era uma política necessária, foi importantíssimo para a gente voltar a crescer razoavelmente ano passado, e era necessária para isso, entendeu? Para retomar níveis mínimos de investimento público. Níveis mínimos. Eu vou falar de mim, mas meu salário caiu 1/3 dos professores universitários, mais ou menos, 30%, vai que seja. Você tinha que ter algum reajuste. É um negócio inaceitável. Estou falando da minha categoria e de várias outras categorias. Tá? Então, de fato, o que a gente chama de déficit primário são todos os gastos menos todas as receitas, retirando os juros, teve uma expansão por dois efeitos. Um efeito inesperado, que era da carga tributária cair, tá? E o outro efeito esperado, que era do gasto subir por causa da irresponsabilidade brutal desde o governo. Mas não era irresponsabilidade, esse que é o ponto que eu volto aqui. Era, como diria lá o Shakespeare, né? É loucura, mas tem sentido. Parece uma loucura, mas é um objeto que a gente pode discutir depois, da classe dominante, da burguesia, você pode dizer o nome que você quiser, para diminuir o Estado brasileiro. Depois a gente pode até discutir isso aqui, eu acho que é um ponto importante para a gente discutir. Não é uma coisa gratuita, desculpe. Fala, Marcos. Carlos, eu gostaria de retornar a um artigo que você publicou no dia 17 de novembro de 2022. Ou seja, a gente estava se aproximando do processo eleitoral. Né? A gente estava, na verdade, meio ao processo eleitoral. Né? E nesse artigo, intitulado exatamente A Grande Irresponsabilidade por Trás do Debate sobre a Responsabilidade Fiscal, que inclusive é o mote desse programa de hoje, e eu gostaria de mostrar nesse momento o link em que a nossa audiência poderá acessá-lo, está aí o link do artigo, que eu recomendo com ênfase. Você procura mostrar, na verdade, você denuncia, né, a irresponsabilidade dos meios de comunicação corporativos, entre aspas, o mercado, por reduzir o debate sobre a responsabilidade fiscal a uma única variável, que é exatamente o crescimento do gasto público. E aí você contextualiza e mostra que isso é um reducionismo e que acaba levando o debate, né, reduzindo o debate a essa equação. Né? Você é um defensor do crescimento do gasto público, você acabou de dizer aqui, em determinados termos. Né? Então, eu gostaria que você, para a nossa audiência, socializasse esses argumentos que fazem com que, até hoje, estamos aí, como foi dito já no início, o Normando reforçou, a gente está gravando no dia 22 e é possível que o pacote do corte dos gastos tenha sido já apresentado pelo governo. Eu gostaria que você socializasse, porque é de vital importância, quais outras variáveis são fundamentais para entender, compreender o gasto público, né? E também desanuviar esse reducionismo dessa equação minimalista entre responsabilidade fiscal e o crescimento necessário do gasto público. Por favor, Carlos. Obrigado. Bom, infelizmente, né? Mas não é esse, como o Brasil é meio disco quebrado, né? Tem que cortar gasto, meu artigo de 22 vale para hoje, infelizmente, talvez valha para o ano que vem. Mas tudo bem, vamos voltar, que é mais ou menos o que eu estava falando, já que você introduziu esse artigo. Eu acho que eu acho que o problema é que o gasto público, esse tipo de política pode ser, e normalmente autodestrutiva. Assim, é bom dizer assim, não é porque eu vou dizer por que eu acho que o gasto público é um importante componente da economia, do desenvolvimento econômico e das políticas sociais, isso é uma coisa. Mas por que eu acho que, e eu falo que é irresponsável você ficar olhando o gasto público como a única variável? Porque é o que eu estava mencionando aqui. E aí, de novo,
aqui eu já tenho um partido teórico que eu vou expressar a minha, digamos, a minha fundamentação teórica para isso. O gasto público é um componente importantíssimo para o crescimento da economia no curto e no longo prazo. Sendo sincero, com economistas que são honestos, apesar de defenderem, não vou tirar a parte assim, de que interesse ele está defendendo, tá? Estou falando assim, saindo assim, o cara saiu da escola, fez doutorado, sei lá, mestrado, e por uma certa corrente ele acha que a economia tem uma tendência natural, que chama de potencial a crescer a uma certa taxa. E para essa escola, o setor público é uma droga. O setor público só vai entrar porque tem alguma falha de mercado, porque não funcionou muito bem, e deve ser pequeno, deve ser minimalista, e vamos embora. Tá? Para outras escolas, e para o público em geral, um autor que ficou famoso foi o Keynes. Tá? O Keynes sacou que o gasto público é um componente, ou que a demanda efetiva, que o gasto público é uma componente da demanda efetiva, são importantes para o próprio crescimento, entendeu? Ou seja, a carga tributária, como eu estava mencionando aqui, que eu achei ano passado estranho, porque ela não cresceu, ela cresce junto com o crescimento econômico. Por quê? Porque o imposto cresce quanto mais dinheiro as pessoas têm, quanto mais atividade econômica existe. Tá tudo bem? Então, a carga tributária sobe, o gasto sobe, tá? E você não necessariamente tem um aumento da dívida, que as pessoas acham um terror. Depois a gente pode discutir porque eu não acho terror, mas tem problemas, alguns problemas, a gente pode conversar. Mas, entendeu? Se você dinamiza a economia, ela cresce, a arrecadação tributária aumenta, e aumentando você não necessariamente tem com uma elevação da dívida ou do déficit com a elevação do gasto. Ao contrário, que eu estava falando do desastre Levy. Quando você corta o gasto, a economia desaquece, com o desaquecimento da economia, o produto cai, o investimento cai, e você pode ter um efeito sobre a renda que é maior ainda, e aí você diminui a carga tributária, a receita tributária, desculpe, tá? E em vez do gasto diminuir a dívida ou diminuir o déficit, ele aumenta o déficit. Não sei se ficou clara a ideia, assim. É um tiro no pé, muitas vezes. Dá um exemplo eu dou um exemplo do governo Lula. O governo Lula manteve a responsabilidade fiscal, ou seja, uma dívida sob controle e um déficit também sob controle, sobre certos parâmetros, aumentando muito o gasto. Anualmente, o gasto crescia quase que mais que o produto. E o governo Lula fez uma política contracionista no seu primeiro ano, fortemente contracionista em 2013. Ele fez 2003, foi o primeiro ano do governo Lula. O produto cai, tá certo? E a gente só não entra num buraco muito sério porque tivemos uma sorte da economia estar crescendo internacionalmente. Então, esse componente puxou, entendeu? Então, enquanto um componente, que era o gasto, estava puxando para contrair, o componente externo estava puxando para subir. Apesar da economia ter crescido a metade do ano anterior. Ou seja, teve recessão. Mas não foi algo que gerou assim um desajuste muito grande nas contas, como foi o caso da Dilma. Porque no caso da Dilma, ela fez essa contração e outras políticas contracionistas e nada compensou. Então, o que eu quero dizer é que se você, independente, aí eu não estou falando do que eu acho do ponto de vista social, não estou falando nada normativo, estou falando algo analítico. Tá? Se você fizer uma política de contração fiscal e nenhum outro componente te ajudar ou compensar, tá? Você vai piorar. O teu efeito é inverso, é tiro no pé, entendeu? Você vai piorar a tua situação fiscal, como já foi no período da Dilma. Tá? E esse é o meu medo daqui para frente, a gente pode discutir. É irresponsável porque você está achando que você vai diminuindo o gasto, diminui o déficit, diminui a dívida, mas quando você diminui o gasto, você diminui o produto, diminui a arrecadação, isso pode aumentar ainda mais o déficit, ainda aumentar ainda mais a dívida. Esse aqui é o ponto. Entendeu? O meu ponto, meu artigo é esse, que é irresponsável você mirar só numa variável e não observar todas as consequências que essa variável tem. Tá? Carlos, agora... só para você apresenta nesse artigo, para aqueles que são das humanidades, como eu, né? Uma tabela que é bastante esclarecedora, né? E depois da apresentação dessa tabela, a conclusão. O gasto público pode ter crescido de um ano de governo para o outro, em termos absolutos, mas essa análise pode ser equivocada, as conclusões desse crescimento,
se você não fizer uma comparação, na verdade, relativa com o crescimento do PIB. Isso, né? Não é? Então, se houve um crescimento do PIB, houve um crescimento populacional, é necessário que os gastos públicos acompanhem esse crescimento. Eu até, vou fazer uma propagandazinha, estou até atrasado. Acabando de escrever um artigo aqui para o Jornal dos Economistas, que deve sair, acho que em dezembro agora, que é o jornal do sindicato, do Corecon, do Conselho Regional de Economia Rio de Janeiro, e o que eu falo é exatamente isso, porque, como eu estava falando, uma coisa é a teoria, uma coisa é eu estar falando essa minha abordagem teórica, e o outro cara pode estar falando o outro. Outra coisa é mentir, com todo respeito, certo? Então, o Brasil tem, durante muito tempo, desde os anos 80, tá, uma média de crescimento de 2,5%. No período Lula, tirado aquele ano horrível de 2003, a média vai para 4,5%. Tá? Com um aumento persistente, 7 anos, tá, gente? 7 aninhos. Com um aumento persistente do gasto público a uma taxa muito elevada. Acho que é 4 alguma coisa por cento. Eu não sei de qual. Isso deve estar nesse meu artigo. Tá certo? Ou seja, você cresce a 7%, você diminui o desemprego, você melhora todos os indicadores sociais, você diminui a concentração de renda num período relativamente razoável, 7 anos, e as pessoas esquecem. Esquecem. Assim, tem um apagão sobre o período Lula. O pessoal, até bolsonarista, diz que quebrou o Brasil. Realmente, deixa para lá. Tá certo? Não é só bolsonarista, não, tá? Muita gente fala essa bobagem, quebrou o Brasil. Eu nem sei o que quer dizer isso, quebrou o Brasil, mas vamos em frente. Então, você tem 7 anos disso, tá? E você quer passar uma borracha sobre esse dado. E eu quero insistir nos dados recentes. Esse suposto terrível desajuste, suposto estrutural, tá? É porque você teve uma retomada do gasto ano passado, uma estranha queda da receita tributária no passado, e eu insisto em dar esses dados. Por exemplo, este ano, tá? Esse grande horror, o gasto com pessoal, que sou eu e talvez outros funcionários públicos que estejam aqui assistindo essa transmissão, ele está sendo esse ano de 1,07%, vou dar 1%. 1% vai ser menor do que o PIB. O PIB esse ano deve crescer 3,4%, 3,5%. Ou seja, em termos de PIB, está se gastando menos com funcionário público. Não é mais, né? Que desajuste louco é esse? Tá? A Previdência, que é um terror horroroso, esse ano estará crescendo mais, está crescendo até agora 3,4%, que é o crescimento do PIB, ou seja, a Previdência não está crescendo acima do crescimento do PIB, então não está pressionando coisa nenhuma. Tá? O Bolsa Família esse ano está caindo 2%. Até agora, caiu 2% em termos reais. Tá? A educação, ele está crescendo, por exemplo, sobre um pico, tá? Eu penso um pico. O pico histórico de pessoal na educação foi 2019, por causa de teve mudanças de coisa. Nós estamos abaixo desse pico no total em 3%. O investimento, o pico foi 2013. Nós estamos 60% abaixo desse pico. Ou seja, entendeu? A gente precisa investir mais em investimento, em educação. Nós estamos investindo 60%. Então, isso é uma grande tragédia. A única coisa que aconteceu esse ano positiva, que aumentou o gasto corrente da educação, por causa do Fundeb. Mas sabe por quê? Porque o Fundeb mudou a lei. Graças a Deus. Porque o Fundeb é o que vai dar dinheiro para as escolas básicas, que todo mundo reclama. Estão dando dinheiro para a escola básica e estão chateados. E eu vou dar um ponto. Nós, nesse período de pico da educação como um todo, a gente não cresceu mais do crescimento do PIB. Foi 7,8% em relação ao pico anterior. O PIB desse período cresceu 8%. Então, a educação não cresceu mais do crescimento do PIB em relação à sua história, ao seu pico histórico. Mesma coisa, saúde. O pessoal, o investimento caiu em relação ao pico histórico. Tá? Outros aumentaram. O único componente que subiu esse ano foi o BPC. Por isso, infelizmente, eu estou achando que vão entrar no BPC porque cresceu 16,2%. Mas o BPC, o benefício de prestação continuada, ele perto desses outros componentes não é tão grande, entendeu? Ele não é assim um terror. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que eu não consigo ver esse terrível desajuste estrutural. Aí não é teoria, aí é número. Aí é álgebra, aí é o cara que sabe usar Excel, tá de boa. Qualquer amigo aqui que esteja assistindo que saiba usar o Excel, baixar as séries históricas do Tesouro, do Tesouro, vai poder fazer essa conta que é de padeiro com Excel, padeiro pós-moderno. Fala, desculpa, Norman. Carlos,
você passou por um ponto que eu acho que é fulcral aí, que foi a dívida, né? Numa fala já alguns minutos atrás, você, né, referiu-se à importância relativa da dívida pública. E isso, cara, me deu um link de memória, confessando não só que sou velho, mas que estou bebendo muito pouco vinho, né? Me lembrei do debate presidencial de 1979, na Bandeirantes, quando essa discussão estava rolando entre os candidatos. Era ainda o debate do primeiro turno, então estava todo mundo lá, né? A Fife Domingues e outras coisas. E 89. quem... 89. 89, 89. 79 não, 79 era o Festival de Música da Bandeirantes. Confundi, era melhor a música. 89, e aí quem levantou a bola em defesa, né, da real natureza da dívida pública e ligando ela ao déficit social do Estado brasileiro foi o então candidato do PSDB, o Mário Covas, né, que deu uma resposta, eu me lembro, muito significativa, dizendo que a dívida em si não era o problema. O problema é a legitimidade que a sociedade que está representada por esse governo confere a essa dívida. E aí eu queria dessa lembrança te provocar para que você cumprisse a promessa de falar mais sobre a desimportância relativa da dívida pública, que eu acho que é importante nesse momento, nesse debate. Tá, deixa eu só, então, vou fechar essa minha primeira, essa coisa da conta, e aí a gente vai para a dívida. Porque, assim, desculpe também os ouvintes que não são, que estão vendo essa transmissão, que não são de economia. Tudo isso aqui que a gente chama é um fluxo. O que é um fluxo? É o quanto é gasto. O quanto é gasto no tempo, tá certo? Eu gastei tantos bilhões nesse ano, isso são fluxos. É como a água passando, é o fluxo. E a dívida é um estoque, é como se fosse a piscina, tá? Então, a dívida é o resultado, você vai entrando água na piscina, vai enchendo a piscina, tá? A dívida é um estoque. Então, meu primeiro ponto que eu quero deixar claro, acho que os meus primeiros 2 pontos. Um ponto com a provocação do Marco é que essa coisa que é sempre ruim e cortar vai dar sempre certo, teoricamente eu discordo e historicamente não é verdade. Ponto 1, tá? Ponto 2, esse blá 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 que tem que fazer porque está quebrado, numericamente não é verdade, ou no sentido histórico, porque a gente não chegou nem nos picos anteriores, e aumentou o primário por razões específicas, inclusive desse porcaria desse teto, que atrasou o gasto, e a gente estava com o aparelho de Estado muito detonado, muito problemático, e não é bom esquecer também, já que negócio de golpe está na moda, que tem o golpe dos precatórios, do seu Paulo Guedes, que resolveu não pagar os precatórios. Então, esse governo teve que pagar os precatórios. Então, isso foi bastante dinheiro no ano passado, em dezembro, teve um pulo dos precatórios, e esse ano não foi pago o precatório. E esse ano, assim, graças a Deus, pelo menos, a gente gastou muito dinheiro com a tragédia do Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso não é estrutural. Eu espero que não seja bater na madeira, que a gente não vai ter uma tragédia ecológica a cada ano desse tamanho, tá certo? Mas isso não é um problema estrutural. Estrutural para mim, educação, saúde, previdência, que são gastos sociais recorrentes. Tá? E para também, até em homenagem ao ministro Haddad, ele está falando do absurdo que a gente chama que é o gasto fiscal, que são esses benesses fiscais sem pé nem cabeça para as empresas, que é a pior burrice, que foi a grande bobagem da Dilma, com todo respeito, no governo dela, que é dar benefícios fiscais de desonerações horizontais. Sabe o que o empresário faz? A ideia é, se o empresário lucrar mais, ele vai investir. Não, ele vai botar no bolso, vai viajar para a Ásia, para Nova York, para Paris, tá certo? Ele só investe mais se a economia crescer. Quando a economia desacelerar, ele põe no bolso e tchau, tá certo? Vai embora. Ou, sei lá, compra um carro novo, não sei exatamente o que o empresário vai fazer. Eu nunca fui empresário, não posso saber dizer exatamente isso. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Então, você tem uma política de benefícios de desonerações absurda, você não tem elevações tão espetaculares nem em educação, nem em saúde, você não tem um crescimento nosso, no meu caso, dos trabalhadores do setor público, o tempo todo está caindo e continua crescendo menos do que o crescimento do PIB, e o crescimento da Previdência, cadê o problema estrutural, cadê o drama?
Então, esse é algébrico, tá? Não entrando no mérito da questão. Esse é o outro ponto que eu queria ver. O terceiro ponto, então, o primeiro é autodestrutivo, 2, não é verdade, e tem um bando de coisa que pode ser melhorada sem alterar esses gastos que nem estão tão grandes assim. E o terceiro ponto, agora entrando na tua pergunta, é esse negócio da dívida. Como eu já falei, políticas de contração fiscal, de ajuste fiscal, podem aumentar a dívida, não diminuir, para começar. Tá? A dívida brasileira cresceu recentemente porque cresceu em todos os países, que aconteceu uma coisa que talvez alguns já tenham esquecido, chama-se epidemia da Covid-19. Certo? Se os estados nacionais não tivessem feito uma fortíssima intervenção em todo o mundo em relação à Covid-19, eu não sei o que seria do mundo, para começar. Vocês acham que o Brasil podia passar a epidemia, a pandemia, sem um auxílio às pessoas que perderam emprego? Eu acho que não. Então, não é uma característica do Brasil, é uma questão do mundo, as dívidas públicas aumentaram bastante. Tá? Aconteceu uma desgraça? Não. Não aconteceu uma desgraça, é ponto de vista teórico, porque não é teórico e prático, tá? Não existe nenhum texto acadêmico, recentemente, final do ano, começo desse ano, eu fiz parte de uma banca de monografia muito legal, de um aluno que fez uma resenha de vários artigos, não existe nenhum dado que correlacione nível de dívida com qualquer desempenho econômico. Zero. Tá? Então, aliás, tem uma história engraçada, só muito rapidamente, que os dois caras tentaram fazer isso, dois economistas convencionais, acharam 90%. A partir de 90%, só que estava errado a conta. Aí depois, mas não foi por maldade, foi sem querer. Eles eram tão inocentes que eles mandaram para outros caras, pode refazer. E o cara, tá errado. Então, não tem se é 90, 95, 80, 85. Qual é o número mágico da dívida que vai causar problema? Isso não existe, tá? Isso, empiricamente falando. Então, esse é o primeiro problema. E segundo, que a dívida cresceu por uma questão específica dos negócios chamado Covid-19. Não tem jeito. Não foi porque teve gastos estruturais. E qual é o problema? Problema é nenhum. Na verdade, é o problema nenhum. A única questão, e aí a gente pode entrar no quarto elemento, é que o tamanho da dívida só é problemático, no certo sentido, por causa dos juros. O Japão tem uma dívida muito maior do que a gente, acho que é 200 e tantos por cento, eu estou chutando, mas é enorme, gigantesca. Tá? A Bélgica tem uma dívida muito maior. Nós estamos abaixo da média dos países desenvolvidos em termos de dívida pública, tamanho de dívida pública. O problema é que esses países têm taxas de juros normais, civilizadas. E qual é o problema de você ter uma dívida grande e uma taxa de juros muito alta? Você está pegando dinheiro e dando para os ricos, só isso. Tá? Ou para mim, que não sou tão rico, mas tenho lá um fundozinho de investimento, tenho um PGBL, troço desse, qualquer que os caras põem tudo em dívida pública. Então, o que ocorre é que o valor dessa taxa de juros absurda faz com que um valor muito grande do gasto público vá para juros. É isso. Tá? Basicamente é isso. Não é o tamanho da dívida, é o tamanho dos juros. É óbvio que quando você tem uma dívida grande, como ocorreu por razões absolutamente justificáveis e corretas, o valor do gasto público que vai para os juros vai aumentar. E aí tem essa outra... Então, agora é o bode na sala, né? Essa porcaria dos juros no Brasil, que são excessivamente altos e que fazem com que uma dívida alta, que em princípio não tem... Quem já foi na Bélgica, quem conhece a Bélgica, quem gosta de futebol da Bélgica, vê que não tem problema nenhum. O Japão também é um país rico, na boa. Os Estados Unidos é rico, tem maior que a gente. Essa é a questão. Essa é a questão que, se a gente baixar os juros, tudo bem. Inclusive, digo mais, a dinâmica da dívida brasileira ela é explicada primordialmente pelos juros. Que ela é tão grande. Fala, desculpa. Como responder ao argumento de que é necessário o nível em que se encontram os juros no Brasil em função da atração de investimentos internacionais? Que se houver uma redução dos juros, esses investimentos migrarão para outros países. Como responder a esse argumento? Bom, primeiro, só para fazer uma... Nem todo fluxo de capital que vem para o Brasil é investimento internacional. Tá? Isso é para ficar bem claro. Tem uma expressão de day trade. A maioria... Assim, para ficar bem claro, porque o nome investimento direto externo, investimento em economia é compra de ativos de bens de capital, máquina, tá? Então, a gente considera que o investimento externo, na verdade, é um investimento que vem para
comprar máquinas no Brasil, que pode ser que a gente chama greenfield, tá? Que é máquina nova, o cara faz uma fábrica nova, ou ele compra um ativo aqui. Tudo bem. Esse investimento não é muito afetado pela taxa de juros. Tá? O que é afetado pela taxa de juros é o dinheiro que o cara vem aqui para botar na bolsa, para comprar tesouro direto, tá certo? É o fluxo de capital de curto prazo. Tá? Isso posto, é verdade. O capital, é um investimento que, na verdade, faz gerar o processo de financiarização da economia. Você pode chamar o capital especulativo, se você quiser, tá? Que, assim, por exemplo, só para dar uma ideia, nos anos 90 foi permitido que os fundos de pensão americanos colocassem dinheiro, pouco, tá? Uma parcela pequena, em ativos que tem uma classificação internacional menor do que... esse negócio BBB, que tem de vez em quando sai, não Big Brother, mas a classificação do país, que o pessoal fica, o Brasil melhorou o rating, piorou o rating. Então, você pode colocar um pedaço do teu fundo de pensão, que é um troço que não é especulativo, mas para ganhar um dinheirinho a mais, entendeu? Um aspecto especulativo nesse sentido. Então, genericamente falando, se quiser já essa palavra financiarização, são capitais que estão em busca de uma remuneração mais alta com risco maior, que são os países em desenvolvimento, ou países emergentes, como você queira, que têm uma taxa de juros mais alta. Então, de fato, a gente tem um piso sobre os juros, que é exatamente para evitar essa fuga de capital. Assim, qual seria esse piso? Esse piso é o que você ganha lá fora por um papel brasileiro fora do Brasil, que é risco zero, porque está lá fora, então não tem... Qual é o risco? O risco é a desvalorização cambial. Mais o que o cara espera de desvalorização cambial, mais a taxa de juros internacional. É risco país, mais a taxa de juros básica internacional, mais a expectativa de desvalorização cambial. Falo meio rápido, então atrapalha. Tá? Muito bem. Então, de fato, o Brasil tem um piso, tá? Abaixo do qual, se você abaixar abaixo desse piso, você vai ter fuga de capital. E por que isso é ruim? Se você tiver fuga de capital, e não é fuga de investimento, é fuga de capital, esse capital que a gente está falando, day trade, especulativo, você vai desvalorizar o câmbio, vai ter inflação. Então, é bom não fazer isso, tá? Entretanto, o Brasil está muito acima desse piso. Nós estamos, entendeu? É assim, a gente tem espaço para diminuir deste piso. Então, existe espaço teórico, tá? E possivelmente prático para baixar a taxa de juros para níveis mais civilizados. Quando eu estou falando de níveis mais civilizados, gente, vou dar um exemplo para vocês. A dívida pública brasileira hoje em dia está com a dívida, o juro básico, 7% real. A economia crescendo a 3,5% é uma enormidade a diferença. É questão de bom senso. Como é que a dívida pode... Pensa uma família, tá? Você vai pagar nesse ponto eu vou usar o exemplo da família, que eu pensei que o pessoal, mas nesse caso vale a pena. Como é que, se você pega uma dívida, tá? Você espera pagar a sua dívida com o seu salário, beleza, tá? Se os juros estão muito maiores que o crescimento do teu salário, você tem um desequilíbrio nessa brincadeira, certo? Concorda? É a mesma coisa, nesse caso, é a mesma coisa para o país. Se os juros que você paga estão a um nível muito mais alto que a tua receita vai crescer, então você vai estar criando uma pressão de juros maior do que a tua capacidade de pagar esses juros, concorda? Não é tão complicado assim. Então, essa é uma relação muito básica em economia, que se a taxa de juros for muito maior que o crescimento da economia, você tem um problema de crescer endogenamente a dívida pública. Ela é puxada pelo próprio crescimento dos juros. Se a gente baixasse os juros para, sei lá, 3% real, que está perfeitamente normal, ou 4%, e voltasse a crescer a taxa do Lula, 4,5%, 4%, beleza. Esse problema explosivo da dívida acabava em 2 tempos. Então, a dinâmica da dívida está presa à dinâmica da taxa de juros. Uma taxa de juros absurdamente alta, como é a nossa, em termos reais domésticos, ela faça o que você faça. Não existe superávit primário que consiga segurar um crescimento da dívida. Ainda que eu diga, isso não é nada muito dramático, mas vai continuar cada vez mais dando dinheiro para o Chico. Entendeu? Então, a questão dos juros é fundamental. Porém, nota de pessimismo. Eu não acho que os juros no Brasil vão baixar muito no médio prazo, sinceramente falando. Consequentemente, você sujeitar a fazer política fiscal aos juros baixarem, eu acho uma fria terrível. Acho que o ministro, o Haddad, comprou um negócio super podre ano passado,
Ele comprou a chantagem do presidente do Banco Central, que diz assim, se você fizer ajuste fiscal, eu baixo os juros. Não teve. Entendeu? Mas por que eu acho isso errado? Primeiro que eu acho que não tem correlação, não há essa pressão do déficit e da dívida sobre a taxa de juros, ele sobe a taxa de juros que ele quer, no certo sentido, tá? Por causa da política anti-inflacionária. E, o mais importante, não dá para substituir a política de juros por política fiscal. O que eu estou dizendo? O poder da política fiscal de impulsionar a economia é muito mais forte que o poder dos juros, tá? Por quê? Porque os juros até esse ano está melhorando. Você tem não estou dizendo, eu sou a favor de cair os juros, porque vai aumentar o crédito das famílias, vai aumentar o consumo de bens duráveis, vai aumentar a construção civil e, eventualmente, facilita um pouco o investimento privado. Mas interessa, tá? Então, mas esse efeito não é homogêneo, entendeu, Normando e Marco? Você não pode abrir mão da tua política fiscal na esperança que o cara seja bonzinho e melhore a política monetária e as coisas vão se compensar. Se você baixar o gasto fiscal e você vai diminuir a demanda que não vai ser compensada por uma eventual redução dos juros. E parem, só mais uma coisa que é importante dizer. No Brasil, acima dos juros básicos, você tem um spread boçal. O spread é o quanto as pessoas têm que pagar na ponta pelo crédito. O spread brasileiro é absurdo. Tá? E não cai tanto assim quando os juros caem. Ele cai, mas não cai tanto assim. O spread, ou seja, o diferencial entre o juro básico e o que eu pago no meu crediário, no meu cartão de crédito. Do mercado, entendeu? Então, esse efeito, eu estou diminuindo 1 ponto percentual. Olha só, você tem um juro na ponta, 30%, 30%, 40%. Se eu diminuir de 11 para 9, vai diminuir 2%? Vai diminuir de 40 para 38, realmente vai ter uma explosão do consumo. Não é bem assim. Tá certo? Então, você abrir mão da política fiscal para achar que o presidente do Banco Central vai ser legal com você, vai diminuir 2 pontos percentuais os juros, isso vai ter uma explosão do consumo, não é verdade. Vai ter sim, vai ter um impacto positivo sobre o consumo, mas não a ponto de compensar. Então, eu acho que foi uma armadilha terrível, equivocadíssima, que o ministro, o Haddad, se meteu e não consegue sair. Normando, por favor, a gente está chegando na reta final do programa, a sua última pergunta. E, Carlos, né, você já deu a perspectiva sobre juros e, só acrescentando, promessa de banqueiro não se leva a sério, e muito menos de banqueiro que se chame Bob Fields III. Né? Mas prognósticos outros, né, para além de juros. É possível, dentro dessa armadilha, o governo retomar a iniciativa de algum grau de investimento e desenvolvimentismo para fazer frente à demanda social? Pois é, o nome desse artigo que eu estou escrevendo é Por que parar, parar por quê? Em homenagem àquele negócio da festa, carnaval. Eu acho que, infelizmente, vai ser feito, mas a gente, mal ou bem, a gente está há quase 3 anos crescendo de 3% a 3,5%. Ou seja, é uma taxa melhor que os bizarros 2,5% que é a taxa histórica do Brasil. Tá? Então, se a gente realmente fizer um pacote... Diz passagem, o arcabouço fiscal já é muito ruim. Tá? Ele foi meio... Esse ano ele foi meio passado para trás por causa da desgraça lá no Rio Grande do Sul, tá? E por causa de outros gastos específicos, como lá os precatórios. Tá? Mas se o governo resolver fazer mudanças muito drásticas no gasto e um ajuste para o ano que vem, eu acho que ele vai estar indo muito mal, porque ele vai estar na direção contrária desse crescimento. Ele pode abortar um crescimento que está indo bem, relativamente bem esse ano. Tá? A mesma coisa a taxa de juros. Estava havendo uma importante expansão do crédito esse ano, pelo menos até metade do ano, antes do ciclo de elevação da taxa de juros. Tá? E de repente pode ser que isso aborte. Então você vai abortar os dois, entendeu? Tanto o lado fiscal como o lado de juros. Graças a Deus, esse ano o investimento retomou um pouco. Então, mas se você começar a abortar o crescimento, o investimento para. Ninguém é otário de ficar aumentando capacidade produtiva e achar que o pessoal está querendo jogar para baixo a economia.
Uma outra coisa que seria bem interessante, útil, seria mudar a meta de inflação, aumentar a meta de inflação para o governo para o Banco Central não ficar pressionado a ter que subir a taxa de juros para cumprir a meta. Também acho que não vão deixar. O próprio BNDES, que está tentando fazer várias coisas em termos de política de desenvolvimento, captando, o BNDES está captando o mercado, está lançando um bando de título para captar no mercado porque não tem funding. Tá? Mas vai captar, vai talvez expandir o seu... O BNDES é alvo também de ataques sistemáticos. Ou seja, tudo que poderia fazer a economia crescer um pouquinho mais é alvo sistemático de ataque pela imprensa, ou pelos porta-vozes, que são os economistas. Então, eu estou preocupado, realmente, ano que vem, que isso possa abortar. E veja bem, isso para mim é outro fenômeno. São duas coisas que estão aqui na reta final que eu queria abordar. Primeiro é esse fenômeno curioso que aconteceu nos Estados Unidos também, da economia não está indo mal, do salário não está indo mal, e ainda assim o Trump ter ganho de uma forma muito expressiva. E esse ano, se você olhar todos os dados de consumo, não estou falando do PIB, não. O povo não come PIB, come comida. Quando você olha os dados de crescimento do consumo em supermercado de comida, alimentação, bebida, você cresce numa faixa de 4%, que não é pouco, não. Tá? Então, o desemprego está baixíssimo. O salário está crescendo esse ano 4,5%. A folha salarial está crescendo 7%. E, aparentemente, isso eu não sei explicar, se vocês depois chamem uma pessoa da área, isso aparentemente não teve muito impacto sobre a eleição desse ano. Tá? Aí eu fico pensando, se isso razoavelmente bom não teve impacto sobre a eleição, imagina que daqui a 2 anos, se a gente perde esse gásinho atual. Tá? Essa primeira preocupação, eu espero estar errado. Toda vez que eu faço, eu não tenho nenhuma vaidade estar certo na minha vida. Ainda mais, quando eu prevejo coisa ruim, eu tenho menos ainda. Eu quero sempre estar errado. Entendeu? Então, mas eu vejo com muito maus olhos essa questão de tentar diminuir o gasto, porque eu acho que pode dar um impacto negativo para o ano que vem. Tá? E desacelerar uma economia que já está no nível razoável. A taxa de juros eu acho que não vai cair muito, desisto. Então, eu acho que eles subiram, não sei se vai cair, ou seja, pelo lado do crédito, pode ser que aborte essa elevação. E eu queria chegar num ponto que por que isso, Andréia, aqui minha esposa, o Normando, mas por que esse cara gosta de dar tiro no pé? Por que esse cara se destrói? Por que a burguesia é tão maluca, que está sempre falando, corta o gasto, diminui o crescimento, 2,5 já é muito, chegamos no nível de desemprego que não dá para baixar? Porque afinal de contas, se a economia crescer mais, se a economia vender mais, o lucro deles, pelo menos o total de lucro, a atividade econômica cresce, né? Isso é que qualquer pessoa com alguns neurônios e que pense vai chegar a essa conclusão. E aí tem o problema da economia política, da tributação, que é assim, se você aumentar de fato a educação e saúde e previdência, que são gastos sociais, todos os países que aumentaram o gasto social, no médio prazo, aumentaram a carga tributária. Não tem jeito. É histórico, entendeu? Se você pegar em economia, tem um negócio que a gente chama de regressão, que você pega uma variável, pega com outra e vê como elas se correlacionam. Dá quase uma curva, assim, dá quase uma reta de 45 graus. Subiu o gasto social, subiu a carga tributária. Tá? Então, é normal que isso ocorra, isso chama civilização, tá certo? A Alemanha fez isso, a França fez isso, até os Estados Unidos, porque nem tão Pronto, Carlos, nesse ponto, eu gostaria de... A gente está no finalzinho do programa, mas nesse ponto eu gostaria de fazer a leitura de um parágrafo em que você faz uma butada. Abre aspas. Por esse estranho critério, que é esse da redução, né, da análise da redução de gastos, do aumento do crescimento dos gastos, comparando apenas com o que foi gasto no governo anterior, sem nenhum outro tipo de variável. Por esse estranho critério, a recente história econômica do mundo é de total irresponsabilidade fiscal. Após a Segunda Guerra, os países, especialmente europeus, enriqueceram e simultaneamente cresceram o tamanho dos seus estados, na construção dos seus estados de bem-estar social. Mas se os países cresceram muito e a participação do Estado na economia também cresceu, afinal a fração gasto
PIB se elevou bastante, então o gasto público real cresceu ano a ano ainda mais. Nossa mídia e mercado, entre aspas, deveriam se perguntar por que o crime ou a irresponsabilidade historicamente compensou. Carlos, isso daria um outro programa, uma outra discussão mais de caráter histórico, mas eu gostaria já, com uma espécie de antecipação do nosso próximo encontro, que você dissesse o seguinte: existem condições históricas para que aquilo que aconteceu do final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 1970 volte a acontecer? É possível que as políticas keynesianas adotadas, implementadas naquele período, voltem a acontecer, voltem a ser implementadas num contexto político tão adverso como esse do avanço da extrema-direita neoliberal e fascista no mundo? Eu queria que tu encerrasse esse programa dando indicações com a promessa de que a gente vai voltar a essa discussão num programa próximo. Por favor, Carlos. Bom, obrigado, então, pelo convite antecipado. Mas eu queria falar... assim, na verdade, você fez duas perguntas. Uma pergunta que eu escrevi aí é, tecnicamente falando, tá? Isso é perfeitamente plausível, já foi feito, deu certo. O mundo não mudou, o capitalismo ainda é o capitalismo, tá certo? E eu esqueci de escrever nesse pedaço que, obviamente, que a carga tributária aumenta também. E esse é que é o problema. Que os ricos... ninguém gosta de pagar, mas você faz isso para ter uma sociedade melhor, para ter mais educação, mais justa, entendeu? Então, e os brasileiros odeiam. Eu não sei que eles odeiam mais a sociedade justa, porque quando teve o negócio do aeroporto, eles ficaram nervosíssimos. Certo? Hoje não pagar imposto. Acho que eles não gostam das duas coisas. Eles não gostam de ter pobre, gente de classe média baixa junto deles, e eles também não gostam de pagar imposto. Se você junta as duas coisas, é explosivo. Eles não querem mesmo, e eles travam tudo. Então, essa é uma trava política. Não é uma trava técnica, não é uma trava que eu sento lá, faço um modelo, vai crescer, o multiplicador é esse, aumenta a carga tributária, equilíbrio. Isso não é diferente. Essa trava política, essa aí é complicada, tá? Porque, de fato, os progressistas perderam o discurso, tá? Perderam... Aqui, acho que a gente, não sei se a gente já ganhou algum dia, mas aqui a gente é muito massacrado por essa volta, por essa outra abordagem, que não pode, porque no fundo os caras falam, eu não quero pagar dinheiro e não quero pobre no aeroporto, não quero uma tiazinha, sei lá, que mora na Penha viajando para a Espanha junto comigo. Assim, isso aconteceu comigo. Ela foi a primeira vez, eles estavam indo num grupozinho, tal, todo feliz, foi bacana no avião lá, voltando uma vez que eu estava voltando da Europa. Então eles não gostam disso, e eles não gostam de pagar imposto. Então você junta as duas coisas, ainda mais do agrobista que nunca pagou. Às vezes os caras falam, agora você vai começar a pagar imposto para melhorar a vida dos pobres. Não, não é bem assim. Nunca pagou e trabalha subsidiado. Então, assim, esses então, Marco, o problema é esse. O problema é, nesse clima brasileiro hoje em dia, eu lamentavelmente tenho sérias dúvidas. O mundo também, assim, o mundo já tem, assim, você vai... Parênteses, apesar de todo o neoliberalismo, os estados de bem-estar não foram detonados, eles foram enfraquecidos, tá? É bom deixar claro isso. Mas dá para retomar? Dá, se houver outra coligação de forças no mundo e certamente no Brasil. Se eu sou otimista em relação a isso, aí eu não vou aceitar teu convite, não. Eu vou mandar para alguém vir aqui e fazer ser otimista ou pessimista. Porque eu não sou muito otimista, então, para ser pessimista, eu prefiro ficar calado. Então, é melhor. Mas eu acho que mais fácil, eu acho que a gente tem que montar esse quadro analítico, entendeu? As pessoas têm que entender como a banda toca, quais são os problemas reais. E aí, fazer os cenários, aí entram variáveis mais complicadas do ponto de vista sociopolítico e geopolítico. Aí é uma confusão danada. Mas agradeço muito o convite de estar aqui, tentar organizar pelo menos o debate. Bom, o Trilhas da Democracia de hoje está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito ao professor Carlos Pinkelfeld, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Centro Internacional Celso Furtado. Muito obrigado, Carlos. A gente vai marcar um próximo encontro em 2025, nos inícios de 2025. Com um cara otimista junto comigo. Muito obrigado, Normando, mais uma vez, pela tua presença, que sempre enriquece o debate.
E, no decorrer do mês de dezembro, nós dedicaremos 4 programas, os 4 últimos programas do ano de 2024, para dialogar sobre o livro organizado pelos professores da Universidade de São Paulo, André Singer, Bernardo Recupero, mais Cícero Araújo e Fernando Ruditsky, intitulado O Segundo Círculo, Centro e Periferia em Tempos de Guerra. Não percam. Até lá. Um abraço. Abraço.